llevo años preparándome para ser un orador espírita, según sus experiencias, que en cuenta a la hora de ejercer, practicar el espiritismo. El mundo está cansado de oradores, pero necesitado de realizadores. Porque é muito fácil de estar na conferência. Se memoriza, se treina. Há técnicas de discurso, há cursos, pero não somente palavras. É necessário viver o espiritismo. E através do silêncio de los atos, demonstrar. Em Brasil, um orador admirável, Dr. Raul Teixeira, tinha como sonho jubilar-se. Era professor da Universidade de Niterói e queria entregar a vida à labor e à divulgação do espiritismo. Traía já mais de 30 anos de divulgação do espiritismo, inclusive aqui em Espanha, em muitas cidades, e este congressos anteriores. E subitamente foi vítima de um problema cerebral. Teve um derrame cerebral e se quedou impossibilitado. Perdeu a memória. Incluso o conhecimento, falava 5 idiomas muito bem e perdeu todo isso. Começou de la nada, aprendendo o alfabeto A, B, C, D. Recuperando a memória, com impossibilidade de comunicar-se. Agora, 5 anos depois, está conseguindo já comunicar, porque seu silêncio, seu dolor, sua vida íntima nunca demonstrou qualquer sentimento de revolta. E no momento que estava jubilado, perdeu a oportunidade de continuar explicando o que é o espiritismo. Agora é invitado por instituições, porque ha escrito mediunicamente diversos livros, e solamente sorrir, disse uma ou outra palavra, demonstrando a grandeza do espiritismo. E muitos espíritas inconscientes me perguntam: Evaldo, Raul não vai falar outra vez? Digo, não necessita. Está falando em silêncio. Ejemplificando, porque queres sempre tu coisas novas. Detente no viejo, ama a tu próximo como a tu mesmo. Então, isto é o mais difícil. É um orador excelente, técnico. Assim, lhe digo do coração, há oradores extraordinários no mundo. E entre os espíritas, muitos que falam barra inspiração divina, mas não olvidar que o essencial é a conduta espírita. De lo contrário, seremos repetidores de palavras e não qualidade doutrinária para nossa labor. Me desculpe a sinceridade. Na questão, não he entendido nunca por que em Evangelho segundo o Espiritismo os espíritos superiores usam expresiones católicas, como por ejemplo, los castigos, la culpa, tan fuera de los conceptos espíritas y el vocabulario. Puede nos castigar y no hay culpa, sino de responsabilidad. En nuestra opinión, hay que considerar la época em que o codificador escreveu sua obra. Não intentava oferecer resistência ou adentrar em luta com a igreja. Não. A mensagem espiritista se destina a todas as religiões, a todos os pueblos, a todas as crenças.
O Espiritismo é uma força que torna viva as religiões do mundo, porque nos ensina a imortalidade da alma, a justiça e a bondade de Deus. Então, palavras são portadoras de sentido. Los hombres não foram hechos para las palabras foram hechas para los hombres. Muitas pessoas se detêm em las palabras, sem se aperceber de lo sentido espiritual de las palabras. Kardec intentava atrair los católicos e a Igreja para esta ampla renovação de la interpretação dos ensinos de Jesus. Para tanto, utilizou-se do vocabulário de las palavras, mas renovando las ideias, los conceptos. Además, se lemos sem preconceito as palavras castigo, eu penso, quando leio a palavra castigo, em la pedagogia divina, que a través de la reencarnação nos educa. Castigo en el sentido educativo. Hoy somos algozes, mañana recebimos los mismos golpes de antaño. Es una pedagogía de sabiduría divina. Puedes llamar de castigo si piensas en este aspecto. La culpa, hay una página belísima de Emmanuel en libro Pensamiento y Vida, intitulada Culpa. La culpa es un mecanismo muy importante en la evolución de los espíritus, porque la conciencia no nos impide de errar, de cometer erros. La conciencia no nos impide. Ella solamente nos impide de ser felices después de cometer estos errores. Por tanto, la culpa es un elemento divino en nuestros corazones que nos impulsionan al adelante. Que nos hacen ver el mal practicado y arrepentirse y desejar renovación, genuina renovación. Por tanto, cuando yo leo Allan Kardec, confesso, ¿qué sería del mundo si la Iglesia católica, evangélica, hubiese entendido la mensaje genuina del mundo espiritual? ¿Teríamos un mundo espírita? No.
mas teríamos um mundo mais espiritualizado. Católicos mais espiritualizados. Evangélicos mais espiritualizados. Espíritas mais espiritualizados. Muçulmanos, judíos. E temos esperança neste futuro. Que importância tiene el Evangelio en el cambio de la sociedad actual? Debe obrar desde los hogares de los centros espíritas, indudablemente. Es de importancia fundamental porque propone un comportamiento ético que propicia la felicidad a la persona y a todos aquellos que constituyen la sociedad. Porque vivimos un periodo de desafíos de toda la naturaleza y el espiritismo, el evangelio, produce en nosotros un cambio de ternura fantástico. Me permito narrar-lhes um chiste para que lleven a vuestros hogares, para que llevéis a vuestros hogares. Era um pastor protestante. Ele sempre dizia: se alguém te bate na face, na direita, oferece também na esquerda. E tanto dijo que um dia um brutamontes que estava presente se levantou e lhe perguntou: pastor, eu te posso aplicar um golpe na cara? E tu me darás o outro lado? Sim, lo darei. E então lhe aplicou um golpe e o pastor pobre sofreu tremendamente, pero apresentou o lado oposto. E ele, tremendo del brutamonte, lhe aplicou outro golpe. E todos se colocaram em uma posição de risa. O pastor se levantou do piso, quitou o saco, sacou a corbata, melhorou as mangas da camisa e lo segurou ao agressor e lhe aplicou uma surra, uma paliza, porque ele era de jiu-jitsu. E o homem disse: pastor, você não disse que daria a outra face? Sim. Jesus dijo que daremos a outra face, pero o resto é nuestro. Porque Deus criou os espíritos. É uma questão difícil adentrar no pensamento divino, mas com audácia poderíamos dizer que por el amor, porque o amor de Deus leva a criação de todos os seres e de todos os mundos do universo infinito. O amor divino. Antes mesmo que pudéssemos compreender ou ter consciência de nossa própria existência, já Deus nos amava infinitamente. El amor es una fuerza inexplicable. Por ello, los ángeles descen de las altas esferas espirituales até nuestros caminhos de tenebras por amor. Por amor. Dirá Paulo de Tarso: el amor es lo vínculo de la perfección. El amor
mantiene todos unidos para siempre.